o profeta Ezequiel, visões de Deus. O contexto deste livro de Ezequiel toma lugar no tempo da apostasia, no exílio de Israel, de Judas. Ezequiel era um sacerdote e profetizou que a glória, que é a presença de Deus, ia ser tirado de Israel. Deus não habita onde há pecado. Ezequiel viveu em Iraque. Na Bíblia foi chamado de Babilônia, e foi chamado para ser profeta no ano 597 antes do nascimento de Cristo. Então, ele tem visões de Deus. Vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados. Então, Ezequiel estava fora do seu país, em Babilônia, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Isto é a chave de todo este livro, que Ezequiel viu algo de Deus. Foi no 5º ano do exílio, versículo 2, do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. Ele é muito específico sobre datas. E a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Uzi, junto ao rio Quebar, na terra das Caldeias. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então, este livro ajuda-nos a entender a resposta de quem é Deus, qual é o caráter de Deus, como é que ele é. E ele tem aparência, ele é muito velho, qual é, em que sentido que nós chamamos ele Deus, por que é ele Deus? E depois desta introdução, versículo 4 diz: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercado por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. No meio do fogo havia 4 vultos que pareciam ser viventes. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam com bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Então, no meio deste temporal, com relâmpagos e luz, Ezequiel viu 4 seres viventes. E mais tarde, no capítulo 10, revela-se que estes 4 viventes eram querubins, anjos enviados por Deus para mostrar o que ia acontecer em Jerusalém e com o povo de Deus. E elas, de certa forma, eram reflexos do caráter de Deus, como o ser humano. O homem está criado numa imagem de Deus. E quando olhamos para cada pessoa, ele é criado por Deus e tem algo precioso, alguma coisa estupenda em cada caráter, embora manchado por pecado. E estes 4 querubins, cada um refletiu o caráter de Deus. Cada um tem 4 rostos, cada um dos 4 seres. E este revela, está confirmado nos evangelhos, alguma coisa sobre Deus. E no caso dos evangelhos, sobre Jesus. O boi é representado no livro de Marcos. É Jesus, um servo que deu sua vida em prol de nós. Deus é um Deus que nos serve com humildade. No livro de Mateus, uma característica, melhor dizer, por um leão. Jesus é o leão de Judá. E vez após vez no livro de Mateus frisa os leis de Deus. Estabelece ética. Jesus é o rei. Não é qualquer pessoa, mas ele quer ser o rei de sua vida, um rei que estabelece justiça. E a águia está representada no livro de João como Jesus sendo Deus.
encarnado, Deus encarnado, o divino. Então temos muitas provas no livro de João. Eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pão de vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho. Revela de quem Deus é através de Jesus. Dificilmente sabemos quem Deus é, mas olha para Jesus e vai ver quem Deus é. No último evangelho, não o último na sequência da nossa Bíblia, mas o outro que eu vou citar é um homem, o rosto do homem, que se encontra no livro de Lucas, que representa a fragilidade dos homens. E nós encontramos em Lucas a compaixão que Jesus teve e tem para mulheres, para os pobres, para os desfavorecidos, para os marginalizados, para os fracos. Então, 4 elementos, 4 aspectos de quem Deus é: rei, servo, divino e misericordioso. Também dizem que cada ser representa um reinado diferente. O rei representa o reinado dos animais selvagens. O boi representa os animais domésticos. O homem representa o reinado de humanidade. E o águia representa o reinado dos aves. Mas, seja qual for a tua interpretação, é muito interessante que nós temos um vislumbre de quem Deus é. Em versículo 3, lemos aqui, os seres viventes parecem carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saem relâmpagos e faíscas. E mais tarde no mesmo livro, no capítulo 10, vemos que os anjos foram instruídos, ordenados por Deus para mandar fogo na terra. E fogo representa um símbolo de purificação, juízo. E neste contexto, aqui nesta história, é para a destruição de Jerusalém. E, para entender o livro de Ezequiel, que poucos leem, poucos entendem, nós devemos entender que quase tudo é simbólico. A glória do Senhor, neste livro, foi tirado e do templo. Esta é a provisão que Ezequiel teve para destruir Jerusalém, e a glória ia ser afastado de Israel. E vamos ver em capítulo 10, versículo 18. A graça do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. A glória foi tirada por causa da apostasia de Jerusalém. E o mesmo sentimento é mencionado no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, que diz em Apocalipse 2, 5, quando João teve uma visão de Jesus, que ele sonda todas as igrejas no Ásia, e ele encontra em algumas dessas igrejas pecado grave, e ele pede arrependimento. Se não houvesse arrependimento, ele ia tirar a candelabra da igreja. Então, aqui é um aviso, 2:5 do Apocalipse diz, deu-nos, isso é Efésios, estou no livro errado, mas ele diz que sobre a igreja do Apocalipse sem amor, eu tenho uma coisa contra você, versículo 4, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Este é um aviso muito forte sobre a atual igreja, que Deus é capaz de tirar a chama, tirar a luz de uma determinada igreja, se não resplandece a glória, a presença de Deus com santidade, com arrependimento. É o primeiro passo para quem busca Deus, mas deve ser constante em nossas vidas, de arrependimento. No final do capítulo 1 do Apocalipse, Ezequiel, volto para Ezequiel, e temos aqui o resto desta visão sobre Deus. Ele explica em versículo 25, então veio uma voz de cima da boda sobre as suas cabeças,
enquanto eles ficavam de asas fechados. Então, Ezequiel teve uma visão de um arco, um firmamento, e acima deste arco, ele viu alguma coisa. E versículo 26, acima da borda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Para nós é impensável que nós possamos ver Deus de uma forma humana. Estamos proibidos a criar imagem de Deus, em Êxodo capítulo 20, nem adorar ícones, nem figuras de Jesus. Mas aqui se diz que Ezequiel viu um homem, a aparência de um homem. Isso é teofania, uma ilustração, uma aparência de Deus na forma humana. E podemos pensar que era Jesus pré-encarnado nesta visão. Ele viu acima deste arco o trono. Isto é muito importante. É um tese através da Bíblia, que corre através da Bíblia, que Deus está sentado num trono, reinando. E eu vi, versículo 27, eu vi, continuar aqui, vi que a parte de cima de que parecia ser uma cintura dele, parecia metal brilhante, como que cheio de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, uma luz brilhante o cercava. Parece como a visão que João, o apóstolo João teve, está mencionado em capítulo 1 do Apocalipse. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor do seu redor. O que mais destaca que é a luz tão brilhante, mais brilhante do que o sol. E este revela a natureza verdadeira de Deus. Ele é tão santo, tão além de nós e diferente do que nós. Embora Ele nos criou, mas um ser totalmente fora da nossa compreensão, que tem todo conhecimento, todo poder sobre a humanidade. No contexto de Israel, neste livro, quando Israel estava completamente fora dos planos de Deus, em pecado, com ídolos, com rebelião tremenda contra Deus, João teve esta visão que Deus sobre o trono, e temos de ficar com isto em mente. Deus não está minimamente abalado pelo estado da humanidade, as guerras, as dificuldades em Venezuela, em Sudão, em Nigéria, e Ucrânia. Ele está acima de todas as coisas, e temos de ficar com esta visão. Deus reinando, Deus poderoso, todo poderoso sobre a humanidade. E ao ver esta visão de Deus, Ezequiel diz, era a aparência de figura de glória. Quando eu vi, prostrei-me rosto em terra. Eu ouvi a voz de alguém falando. Ele caiu à frente, não como hoje pessoas caem atrás. Ele caiu à frente. E Isaías teve uma visão de Deus também em capítulo 6. Olhe para o capítulo 6 de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, mais uma visão de Deus, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. E aqui não são querubins, mas serafins. Acima deles estavam serafins, outros anjos. Cada um deles tinha 6 asas, em vez de 4 nos querubins. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. A glória de Deus é a manifestação da presença de Deus. Nós podemos ver a glória em natureza, pelo aquilo que Deus criou nos pássaros, as árvores, os animais. E podemos ver glória em quem anda com Jesus verdadeiramente. Ele reflete, ou deve refletir, a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus. Alguma coisa, embora parcial, mas alguma coisa na vida dos crentes deve refletir a natureza de Deus. Não só o poder, em termos de poder, mas em termos de caráter, gentileza, misericórdia, arrependimento é preciso em nossas vidas, e amor e santidade. E podemos ver, de uma maneira mais eficaz, a glória na pessoa de Cristo Jesus. Ele é singular, ele é único que reflete
toda a glória do Pai. Agora, deixando este livro, olha para capítulo 37, Ezequiel, mesmo com esta ideia de visões de Deus, nesta vez, Ezequiel foi concedido a ele uma visão de um vale dos ossos secos. E muita gente gosta de ler este livro, este capítulo. Ezequiel teve uma visão de um exército morto, um exército dos cadáveres, os ossos, e em versículo 1 diz: "No mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e por ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos." É um símbolo de a nação Israel morta, afastada de Deus, longe de Deus, em pecado, sem vida, destruída, uma nação completamente fora daquilo que Deus cria. E estes ossos eram uma coisa que simbolizaram esses ossos, simbolizaram o Estado de Israel. Em versículo 4, Ezequiel recebeu um mandamento de Deus. Em versículo 4, então ele me diz: "Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor." Então foi esta profecia de Deus, mas o porta-voz de profecia foi através de Ezequiel. E versículo 10 até 3 diz: "Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou nelas. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme." Então ele me disse: "Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Elas dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados." A vergonha e pessimismo e falta de esperança estava instalado no povo de Israel em exílio em Babilônia. Versículo 2: "Por isso profetiza, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: o meu povo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel." Então, aqui é uma profecia de retorno, do regresso a Israel. Na primeira parte destas profecias que Ezequiel teve era sobre juízo, mas também agora uma profecia sobre restauração. Quando eu abrir os túmulos, versículo 13, eu os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Uma frase constante, repetida, e nós devemos agarrar esta promessa, esta verdade. Deus é o Senhor, não são os homens, não são as pessoas ao nosso redor. Deus é soberano, Ele é o nosso Senhor. Porém, versículo 14, "o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor." Então, Ezequiel precisava de profetizar até os ossos e falar com os ossos, uma coisa que não faz sentido. Mas hoje em dia há pessoas que tentam fazer profecias de sua própria maneira, falsas declarações sobre bênção, sobre portas abertas, sobre avivamento, sobre libertação da ansiedade. Tipo, eu ordeno toda carnalidade, toda ansiedade, todo pecado que ir embora agora, que vá embora. Este tipo de proclamação não é bíblico. Quando temos a palavra de Deus, podemos profetizar, mas outras declarações são imaginações dos mentes, dos líderes. Hoje em dia há muitas destas falsas profecias sobre o que ia acontecer. Quantas vezes eu vi profecias que 2022 vai haver avivamento em Portugal, dia 23, o ano que as portas vão abrir, avivamento.
Ou outra profecia, tu jogas futebol, então vai ser na seleção nacional de Portugal. Isto é uma tolice, é falsa. E não ouvem este tipo de coaching e falsas promessas. Tu vais realizar os seus sonhos. Depende. Tu pode não realizar os seus sonhos se você anda em pecado. Tu não vais realizar os teus sonhos se não forem dentro do plano de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. Não compete ao pastor para ordenar coisas para a sua vida, a não ser que a profecia é verdadeira. E existe o verdadeiro, e não digo que não vai haver profecia sobre o futuro, são poucos, e precisamos de testar espíritos e realmente ter confirmação em qualquer profecia sobre o futuro, mas o método mais comum de profecia é mais sobre aquilo que o Paulo diz em 1 Coríntios, sobre edificação, encorajamento, consolação, correção. E isto no contexto da igreja pode funcionar quando nós sentimos a voz do Espírito Santo a falar em nossos corações e nós falamos uma palavra, um versículo, outra coisa a um irmão, ou depois do culto, ou publicamente. Eu quero ler isto em 1 Coríntios 14, talvez você conheça, 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação de homens. O profecia não é falsa esperanças. Quando tu pensas, eu espero que você vai ficar bem no negócio. Não, isto é uma esperança, mas não é profecia. Profecia verdadeira é falar a palavra de Deus verdadeira. E outro contexto de profecia é quando nós estamos a evangelizar o nascimento quando nós estamos a evangelizar com descrentes, o nascimento espiritual pode acontecer quando é orquestrado pela palavra de Deus. Deus pode falar de tal forma, uma pessoa nasce de novo através da palavra de pregação, ou numa igreja, um culto, ou mesmo fora. Diz em 1 Pedro, aqui, 1 Pedro, sobre a semente. Diz aqui, 1:23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra tem poder e podes regenerar alguém de morte espiritual para a vida, para novo nascimento, para quem responde. E nós vemos aqui que, através desta palavra, o povo de Israel foi restaurado e Deus levou de volta para Israel no tempo de Esdras e Neemias. E Deus pode te dar esperança na sua própria vida através de ouvir a palavra de Deus e pode generar coisas novas na tua vida. Quero ler Hebreus 4, versículo 12, sobre a palavra de Deus. A palavra, quando nós pregamos aos descrentes, não é qualquer palavra, é a palavra do poder do Evangelho, que tem muito poder e pode ter muitos resultados. Pode não ser resultados hoje ou amanhã, mas a palavra pregada vai ter resultados. A palavra de evangelismo, do Evangelho. Aqui é muito conhecido, mas eu quero ler o versículo 12 do capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. É muito aguda a palavra de Deus. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas. Julga os pensamentos e intenções do coração. Então, não descarta o teu testemunho, a tua palavra, quando tu evangeliza. É poderoso. No fim do capítulo 30, desta mensagem, e do capítulo 37, aqui Deus completa a profecia sobre restauração, esperança para Israel. Além da promessa de volta para Israel, que aconteceu,
e já aconteceu. Nós temos em versículo 37, que, versículo 24, o meu servo Davi será rei sobre eles, e os israelitas, e todos eles terão um só pastor, seguirão minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Ora, o Davi já tinha morrido há muitos anos. Está a falar aqui do Messias, o rei Davi, que era Jesus. Então, a promessa de Jesus no futuro. Então, resumindo, este livro é difícil, Ezequiel, poucos leem, mas fala do juízo de Deus, o caráter de Deus, que ele não aguenta o pecado, ele precisa de castigar o pecado. Isto foi feito literalmente aos judeus. Para nós, o castigo caiu sobre Jesus. E também outra vertente fala do restauração e renovação, regeneração que aconteceu quando Israel voltou para a terra, na terra de Canaã, no tempo de Neemias e Esdras. Mas também fala de nós, que nós podemos adquirir esperança, por mais negativo da nossa vida, por mais longe que nós estejamos fora dos planos de Deus, Deus sempre tem uma palavra de ânimo, de restauração. Deus vai levar a tua vida de volta para Cristo. Se tu estás muito longe dele, ou tu estás desanimado, tu estás muito embaixo, Deus quer dizer hoje, Senhor é o Senhor e Ele está sobre o trono. Nada é impossível para ti. Crê nele, confia nele, dê a sua vida a Ele. Então, obrigado por esta oportunidade de partilhar a palavra. Eu espero que seja animado e edificado pela palavra que está escrito neste livro. Amém.